a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 14 de outubro de 2021, quinta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na Léxio Divina do Evangelho de hoje, vimos a continuidade de São Lucas narrando os ai de Jesus. Ai de vós, fariseus, ai de vós, mestres da lei. Jesus continua dizendo da hipocrisia dos mestres da lei, da hipocrisia dos fariseus, porque a geração atual da época de Jesus construía os túmulos dos profetas, no entanto, foram os pais deles que mataram. Com isso, Jesus diz que eles, esta geração, portanto, aprovam as coisas que seus pais fizeram, ou seja, mataram os profetas. Por isso, disse Jesus lá no versículo 49, a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Pois bem, Jesus está dizendo da consequência das atitudes daquele povo, daquela geração. Deus está dizendo da causa e do efeito. Sobre toda a ação existe, então, uma consequência. Sobre toda causa vai existir, então, um efeito. Por isso Jesus continua: Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave da ciência. Eles se achavam muito sabichão. Eles não entravam onde? No reino de Deus. Não faziam de fato a vontade de Deus. E não deixavam que outras pessoas fizessem. Eles impediam que outras pessoas entrassem. Depois disso, então os mestres da lei e os fariseus começaram a maltratar Jesus e provocá-lo sobre muitos pontos e armavam ciladas para pegar Jesus de surpresa. Partindo para a meditação desse evangelho, trazendo para a nossa realidade hoje, continuando, portanto, a reflexão de ontem, será que nós somos esses hipócritas que de algum modo assinamos com a nossa vida, com a nossa história atual, aquilo que os nossos pais fizeram, os pecados que os nossos pais cometeram? Ou nós renunciamos aos maus, nós renunciamos o jugo hereditário, as maldições e os pecados de nossos pais e nos convertemos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós agimos assim? Será que nós perseguimos, uma outra pergunta que pode ser feita, será que nós perseguimos as pessoas que falam a verdade a nosso respeito? Como os fariseus e os mestres da lei começaram a perseguir Jesus quando Jesus falou a verdade a respeito deles, armando ciladas, aliás, para poder surpreender Jesus em algo que ele dissesse, para poder condená-lo. Será que nós
nos achamos sabichão como os fariseus e mestres da lei, e sendo assim, nós achamos que nós conhecemos mais do que os outros e não entramos no reino de Deus por orgulho, vaidade, arrogância, soberba e tantas outras coisas, e também por causa disso impedimos outras pessoas de entrarem no reino de Deus? Será que nós temos esta coragem de Jesus de ser a boca de Deus, de ser o canal de Deus, para que Deus possa fazer as correções necessárias, tanto na nossa própria vida e, sobretudo, e de maneira especial na nossa própria vida, quanto também ser testemunho para que outras pessoas possam também se converter, se corrigir e voltar o seu rosto para Deus e voltar a sua vida para Deus nesse processo de conversão contínuo? Irmãos, nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Rezemos a Deus então pedindo sobretudo a misericórdia, a graça do amor, a graça da sabedoria, a graça do discernimento dos espíritos, para não sermos hipócritas, para não nos acharmos dono da verdade, para entrarmos no reino de Deus e com o nosso testemunho também ajudar outras pessoas a entrar no reino de Deus, a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade de Jesus, a nos converter e ser um discípulo de Jesus, seguindo os seus passos. Senhor, nós te pedimos esta graça, a graça de te seguir e de te servir. A graça, Senhor, de ser canal de graça para tantas pessoas, ao invés de ser uma pedra de tropeço. Nós te pedimos pela graça, pela unção do Teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.